tarde, galera. Milton Fabiano da Silva. Esse é o canal Milton Silva Filósofo, tá? Peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, façam a inscrição, que compartilhem os vídeos, que mandem sugestões, críticas, levantem suas dúvidas, tá? E que, à medida do possível, eu vou respondendo aí para vocês. O vídeo de hoje, tá? Vai tratar aí da questão do trabalho que eu iniciei ontem, onde a gente discutiu aí um pouquinho sobre o que é o trabalho, e a partir da aula de hoje nós vamos ver os papéis do trabalho ao longo da história, tá? Então, esse trabalho que todos nós exercitamos, que todos nós praticamos em nossa vida, e que eu disse na aula de ontem, que é uma atividade tipicamente humana, à medida que os seres humanos foram se desenvolvendo, à medida que os seres humanos foram percebendo suas potencialidades no mundo, os homens, os seres humanos, passaram aí a fazer uma divisão de trabalho, uma divisão social de trabalho, à medida que eles perceberam, como eu disse há pouco, as suas capacidades, suas potencialidades, aquilo que são capazes de fazer, os homens foram aí, tá, dividindo o trabalho de acordo com habilidades, de acordo com condição física, de acordo com idade, de acordo com o gênero, ok? E isso foi, ao longo da história, se aperfeiçoando. Lá na pré-história, nós podemos afirmar, segundo os relatos, segundo os estudos aí feitos pelos historiadores, antropólogos, enfim, que a primeira divisão social de trabalho partiu entre homens e mulheres. Enquanto os homens tinham atividades como caça, garantia de proteção do grupo, eles tinham ali essas funções de levar alimento para casa, de proteger a tribo, de proteger o grupo que eles estavam ali estabelecidos, e cabia às mulheres, tá, o cuidado com os filhos e as atividades domésticas, ok? Então, além da questão do gênero, nesse período também era observado que a idade e a força física dos indivíduos. Aqueles indivíduos que tinham uma habilidade maior e seriam destinados para determinadas atividades. Então, nós vemos aí nesse período essa divisão social do trabalho, tá? Essa primeira divisão social do trabalho ocorrendo por uma questão de gênero, de idade e de força, ok? Então, a primeira divisão social do trabalho ocorre desta forma. Nós vamos ver nessas comunidades, tá? Aí que começou a se determinar a caça e a coleta como fonte de sobrevivência, ocorriam nesse período muitas migrações, muitas mudanças. Por quê? Porque eram sociedades nômades. Elas não tinham ali uma habitação fixa. Isso fazia com que elas tivessem que mudar-se de lugar quando acabava ali o alimento e quando eles percebiam que aquela região não atendia mais às suas necessidades. Lembrando que, como diria Karl Marx, à medida que o homem supera uma necessidade, ele vai criando outras necessidades para serem superadas. Então, o ser humano é um ser ativo, é um ser que busca a construção, que busca aí a superação. Então, ao longo da história, ele vai criando aí meios para que sua atividade, para que sua ação seja transformada e ele modifique o seu meio. Quando eles vão desenvolvendo, tá, ao longo da história, mudanças de hábitos, como, por exemplo, a criação de animais e a agricultura, estes grupos humanos passam a serem sedentários, ou seja, tem ali uma moradia fixa. Isso permite que eles produzam alimentos numa quantidade maior do que a necessária e começa a ocorrer aí, ok, a troca de produtos com aldeias vizinhas. Então eu produzo o produto X, ou outro eu produzo o produto Y, e ali a sobra, o excedente,
passava a ser trocado, tá? Então, as forças de trabalho vão se desenvolvendo de acordo com a organização dos grupos humanos, que vão ser, tá, modificadas conforme as habilidades produtivas. Então, à medida que o ser humano, né, que os grupos de homens, o grupo da humanidade, desenvolve novas atividades produtivas, eles vão aí modificando a sua forma de produção, vão modificando a sua forma de vivência, modificando a sua forma de relação social e, consequentemente, vão modificar também a sua condição de trabalho, a sua divisão social do trabalho. Quanto mais avançada for a sociedade, maior ocorrerá a divisão social do trabalho. Então, nesta aula é isso, ok? As forças de trabalho vão se desenvolvendo e vão se aprimorando de acordo com a condição socioeconômica, histórica, social, cultural desses indivíduos. Então, eu começo ali com uma especificação de gênero, uma especificação de idade, de força, e posteriormente, à medida que vai criando técnicas como agricultura, cultivo, a domesticação de animais e a utilização desses animais para as atividades que eles tinham ali, eu vou ter o avanço da força produtiva e, consequentemente, a modificação da força de trabalho e, principalmente, da divisão social do trabalho. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no canal e até a nossa próxima aula.